Boa noite. Boa noite. Dilma afirma que a grande preocupação do governo é com o desemprego. A taxa registrada no trimestre encerrado em outubro bate recorde e atinge 9%. A crise também atinge escolas de samba e no interior 10 cidades cancelam a festa. Dezenas de pessoas passam mal por causa do vazamento de gás tóxico na Baixada Santista. Nicolás Maduro decreta estado de emergência econômica na Venezuela. E na série Cara de São Paulo, o grupo musical Língua de Trapo, que começou na Faculdade Casper Líbero. O movimento Passe Livre marcou para a próxima terça-feira, na Avenida Faria Lima, com a Rebouças, o 4º protesto contra o reajuste da tarifa do transporte público. Nos 3 primeiros atos, houve confronto com a polícia. Hoje, na região da Consolação, aqui na Avenida Paulista, a estação do metrô amanheceu com os sinais da ação dos vândalos depois do protesto de ontem à noite. O vidro trincado é resultado de um ato de vandalismo. Desse outro lado, uma placa substitui a vidraça que ficou totalmente destruída. Dentro da estação, uma das catracas quebradas durante o confronto entre a polícia e vândalos passava por manutenção. A depredação começou na noite de ontem na estação Consolação, após o protesto do movimento Passe Livre. Acho isso horrível. Acho que tudo tem um limite, né? As pessoas têm que colocar na cabeça que isso aqui é de serventia de todos. O protesto começou no Teatro Municipal, no centro. Subiu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e terminou na Avenida Paulista. Tudo corria sem incidentes até que um grupo entrou em confronto com a PM na esquina com a Rua Augusta. Segundo a polícia, 8 pessoas foram detidas durante os protestos. 6 delas foram liberadas já durante a madrugada. As outras 2 vão responder por dano ao patrimônio devido à depredação aqui na Estação Consolação. Simultaneamente ao ato na Paulista, outro grupo do movimento Passe Livre se concentrou no Largo da Batata. Quem desembarcava na estação Faria Lima tinha bolsas e mochilas revistadas. É importante pra gente, né? Segurança para todo mundo. Não me incomoda em nada. Eu não sou bandida, eu não tô fazendo nada e eu tenho que ser revistada por quê? Os manifestantes, muitos mascarados, seguiram pela Avenida Brigadeiro Faria Lima e depois pela Pedroso de Moraes. O trânsito ficou travado na região. Se não for muito demorado, não atrapalha. Agora não dá para ficar aqui horas e horas por conta de manifestação. O grupo caminhou até a estação Butantã do metrô, onde encerrou o ato. Não houve confrontos. E um dia depois do vazamento em um terminal de carga do Guarujá, que levou uma nuvem de fumaça tóxica ao litoral paulista, a situação nas cidades afetadas começa a se normalizar. Segundo a Defesa Civil, desde a manhã de hoje, os ventos vindos do mar ajudam na dispersão da fumaça, que chegou a atingir as cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Por volta das 4 da tarde, os bombeiros afirmaram que os focos de incêndio foram praticamente todos extintos e que eles estão usando a estratégia de afogamento, que é a imersão dos contêineres ainda afetados. A nuvem que atingiu o litoral sul do estado aconteceu depois do contato do composto de cloro, identificado como dicloroisocianureto de sódio com a água da chuva. Esse composto é usado na indústria como desinfetante ou detergente, já que seu uso, quando diluído em água, libera cloro de forma lenta. Até o início da tarde de hoje, pelo menos 75 pessoas procuraram atendimento médico em unidades de saúde do Guarujá, com queixas de náuseas, ardência nos olhos e irritação na pele, e a maioria já foi liberada. A prefeitura da cidade criou um escritório de gerenciamento de crise, mas afirma que não há motivos para pânico e que, apesar da proximidade do vazamento, as praias e a região central da cidade não foram impactadas pelo incidente. Já a CETESB, que deslocou uma unidade laboratorial móvel para análise do ar na região, recomendou que os turistas evitem as áreas afetadas e que os moradores usem máscaras ou panos úmidos para proteger mucosas, olhos e pele. A Prefeitura de Santos confirmou o atendimento de 48 pessoas apresentando queixas respiratórias nos prontos-socorros da cidade. Foram 18 atendimentos em Cubatão e 6 em São Vicente.
6 meses após uma operação prender fiscais e ex-funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo suspeitos de integrar a máfia do ICMS, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, cria uma nova corregedoria para acompanhar o trabalho de fiscais. A nova Corregedoria da Fiscalização Tributária vai ser subordinada ao secretário da Fazenda, Renato Vilela. O projeto é de autoria do governador Geraldo Alckmin e extingue a corregedoria anterior, que foi alvo de críticas por parte do Ministério Público durante as investigações da máfia do ICMS, por arquivar apurações internas contra fiscais. Na investigação, o MP apurou que a quadrilha cobrava propina de empresários de São Paulo para diminuir ou excluir dívidas e multas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A máfia teria desviado dos cofres públicos pelo menos 50 milhões de reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou em 15 dias o prazo para a Unimed Paulistana transferir os clientes para outras operadoras de planos de saúde. A empresa foi à falência após enfrentar uma grave crise financeira que acabou afetando 744 mil clientes. Todos os clientes da Unimed Paulistana podem pedir a portabilidade para outras empresas de medicina em grupo. As pessoas que estiverem dentro do período de carência ou cobertura parcial temporária da Unimed Paulistana podem trocar de operadora, mas a carência vai ser seguida. Se o plano escolhido for mais abrangente que o da Unimed, o cliente pode exigir o cumprimento de carência somente para as coberturas que não estavam previstas no plano de origem. Os interessados podem se dirigir diretamente à operadora escolhida, sem necessidade de contato com intermediários. E a ANS criou novas regras para melhorar o atendimento prestado pelas operadoras de planos de saúde. A nova regulamentação atinge o atendimento telefônico e presencial, respostas às solicitações de procedimentos e serviços e penalização às operadoras. Entre as exigências que entram em vigor em 15 de maio estão prazos para a prestação de informações ao consumidor e a obrigação das empresas implantarem canais de atendimento presencial e telefônico. As empresas de grande porte também terão que oferecer atendimento telefônico ao consumidor durante 24 horas, 7 dias por semana. As operadoras deverão prestar imediatamente aos seus beneficiários as informações e orientações sobre o procedimento ou serviço assistencial solicitado, esclarecendo se há cobertura ou não. As empresas que descumprirem as novas determinações estão sujeitas a multa de R$30 mil. O Carnaval Paulista também é atingido pela crise econômica. A maior festa popular do país já foi cancelada em algumas cidades do interior de São Paulo por falta de verba. Na capital, menos investimento, mas os desfiles das escolas de samba estão mantidos. E para muitos foliões, está faltando dinheiro para a fantasia. Procura-se candidatos com samba no pé e dinheiro no bolso. Recompensa belas fantasias de carnaval. Não costumava ser assim, mas as escolas de samba esse ano ainda estão à espera dos foliões. Na quadra da Unidos do Peruche, quase tudo pronto, só que faltam pelo menos 20% dos compradores. O pessoal ficou esperando saber se sobraria o dinheiro ou não para realmente fechar a sua saída na escola. Na quadra da X9 Paulistana, também na zona norte da capital, situação igualzinha. O diretor de carnaval da escola explica que, além do desemprego, outra questão atrapalhou os negócios esse ano. Esse ano o carnaval foi bem no início de fevereiro. A gente tem o outro problema que teve Natal, Ano Novo e entra no carnaval. No meio disso tem PVA, IPTU, escola, então o pessoal acaba decidindo por prioridades. Segundo o Carlos Pires, o dinheiro repassado pela prefeitura, mais de 33 milhões de reais para todas as escolas, blocos e bandas, não é suficiente para bancar um bom desfile. Para quem deixou para a última hora, essa pode até ser uma boa notícia, porque no carnaval vale a mesma regra do mercado. Procure embaixo, oferta em alta e as possibilidades são grandes para fazer negócio. Pode escolher a fantasia que quiser, são várias alas ainda disponíveis. E assim, também, a pessoa pode participar do Carnaval de São Paulo, entrar no sambódromo por a partir de R$100 a fantasia. Agora, aqui em São Paulo, pode comemorar, porque outras cidades no interior paulista cancelaram a folia. Ao menos 10 municípios cancelaram a festa oficial. Lorena, Porto Ferreira, Guaratinguetá, Sorocaba, Jaguariúna,
Americana, Valinhos, Santa Bárbara do Oeste, Paulínia e Campinas, que é a maior cidade do interior do estado. O secretário municipal de Cultura justificou o cancelamento do carnaval na principal avenida por causa da queda da arrecadação. A partir da realidade da diminuição de arrecadação de recursos públicos, foi necessário, então, uma revisão dos investimentos e na área da cultura a gente chegou à conclusão que seria impossível realizarmos o carnaval com a indisponibilidade de recursos. Quanto que seria gastar? Para o desfile das escolas de samba, gastaríamos cerca de 1.300.000. Mas para os passistas como Noélia, que desfila desde criança na Escola Rosa de Prata, a decisão da prefeitura transformou o carnaval em tristeza. É uma cultura que vai acabando aos poucos. Aqui em Campinas mesmo, a cada ano que passa, eu acho que está ficando pior, assim. As mulheres que têm pés pequenos sofrem um bocado na hora de encontrar o sapato ideal. A maioria reclama que só encontra pares na numeração infantil e os modelos quase sempre são de cor rosa. Mas em São Paulo, algumas lojas apostam nesse segmento dos pés pequenos e se transformam no paraíso para qualquer Cinderela. Ela é jovem, bonita e vaidosa. Aos 18 anos, Maria Luísa fica meio sem jeito ao mostrar a coleção de sapatos. Até parece pouco para uma mulher, mas a culpa é da genética. Toda a minha família ela é bem compactazinha, assim. A minha avó tem 1,49 e está diminuindo, porque ela tinha mais antes. E ela calça 34. A minha mãe tem 1,55, calça 35. Tem uma prima que também é a minha altura, assim, 1,53 e calça 33. Ela reconhece que ter apenas 1,53 m de altura tem suas vantagens, mas não na hora de escolher sapatos para o pezinho de Cinderela. Muitas vezes ele vem com um sapato que é numeração infantil, da linha infantil mesmo. Mas aí o salto é pequeno. Normalmente são aqueles rosinhas bebê, assim, que não tem nada a ver comigo. E ela tem apenas um par de salto, quase raridade entre as mulheres. Então, aproveitar e mostrar. Eu tenho 1,75 m, calço 38, a Maria tem 1,53 m e calça 34. Olha a diferença do tamanho. Então, se você quiser uma bota assim, igual a minha... Jamais. Porque ela vai ficar muito alta na minha perna. Minha perna é muito curta também. Então ela vai ficar tipo aqui em mim e não vai ter meu tamanho. Já que a maior dificuldade da Maria Luísa é encontrar sandálias e sapatos de salto alto, nesta loja a variedade é enorme. Já são 20 anos dedicados exclusivamente aos calçados femininos de todos os tamanhos. Desde o 33 até o 40. Lojas convencionais começam com os calçados na numeração 34, que dificulta mais para quem tem o pé ainda menor. Quando a gente vai nas fábricas, as fábricas, o número é do 33 ao 40, tem nas fábricas. Só que eles optam por não ter a forma, porque eles têm que ter uma forma, comprar as formas para fabricar do 33. Só que eles falam que os lojistas não têm interesse em trabalhar. Para festas, as opções de cores e modelos levam a mulherada à loucura. Para garantir exclusividade, cada par tem apenas uma unidade. Ana que o diga, ela calça 33 e cansou de comprar na seção infantil. A maior dificuldade é encontrar um sapato confortável e que eu me sinta mulher e não criança. Porque geralmente eu consigo 33 em loja infantil. Só que o modelo não é um modelo de salto, não é um modelo sensual, um modelo feminino realmente, né? E o fim de semana será de tempo encoberto e muita chuva. Vamos então ver os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Sábado de muita chuva em parte do centro-oeste e sudeste do Brasil. Um fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul traz a umidade que está no norte do país em direção ao Mato Grosso do Sul, passando por Goiás até o Rio de Janeiro. Por isso, chove bastante nessa área. Já no Nordeste, vai dar para aproveitar o litoral, pois faz sol, calor e ocorrem pancadas rápidas de chuva. Tempo seco amanhã em Roraima e também no norte do Pará. E nesta faixa clara, que vai do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do
do Sul. Máximas amanhã de 28 graus. Em Cuiabá, 32. Em Fortaleza e 27 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, sábado será de muitas nuvens no céu, mas mesmo assim, no sul, Vale do Ribeira e oeste do estado, não há previsão de chuva. Em compensação, no norte paulista, podem ocorrer pancadas de chuva no fim da tarde e na faixa leste, o dia será fechado e chuvoso. Por causa do pouco sol, a temperatura continua mais amena, com máxima de 29 graus em Barretos e 26 em Franca. E o fim de semana definitivamente não será de praia, pois o céu fica carregado, chove o dia todo e a temperatura fica amena, com máxima de apenas 26 graus. Além disso, a CETESB não recomenda turistas na Baixada Santista devido ao vazamento químico que provocou uma enorme fumaça tóxica no local. Bem, amanhã aqui na capital paulista, tempo fechado chuvoso, com máxima de 25 graus. E até o início da semana que vem, temperaturas mais amenas com algumas aberturas de sol e chuva, principalmente à tarde. Máximas de 26 graus no domingo e 25 graus na segunda-feira. O Brasil teve número recorde de dengue no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.649.000 casos da doença. O recorde anterior foi em 2013, com 1.450.000. A região sudeste registrou o maior número de notificações em 2015, com 62% dos casos. Eles ficaram conhecidos nos anos 80 pelas músicas com letras que faziam crítica política misturada com humor ácido e passaram a fazer parte de um movimento de bandas independentes que foi chamado de Vanguarda Paulista. A banda Língua de Trapo, formada nos corredores da Faculdade Casper Libero, é cara de São Paulo. No começo da década de 80, a gente fazia a Faculdade Casper Libero, né? Eu e mais uma turma aí de compositores, a gente tocava violão pelos corredores da faculdade e a gente chegou rasgando o verbo. Porque da vida já retirei o que preciso. Nos encontramos com 4 dos 7 integrantes do Língua de Trapo. Da formação original, o vocalista Laerte Sarrumor e o violinista Sérgio Gama. Mas o baixista Cacá Lima e o percussionista Marcos Arthur também estão juntos há muitos anos e continuam, como o nome diz, com a língua afiada. Se fosse o que o pessoal chama hoje de coletivo. Era um monte de gente, assim, jornalista, gente que mexia com cinema, com música, com artes plásticas. Entrar num coletivo, vomitar na catraca. Por causa desse sucesso, começaram a se apresentar no Lira Paulistana, um pequeno teatro em um porão que ficava em frente à Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Todos esses artistas que começaram com a gente também, como ele citou, Arrigo, Itamar Assunção, o Grupo Rumo, o Premier, enfim. Toda essa leva veio, foi um catalisador cultural. A banda Língua de Trapo tem 35 anos de carreira, 7 discos, muitos prêmios e muitas músicas que marcaram essa trajetória, como Concheta, um clássico do repertório. Querida Concheta, É do primeiro disco, em 1980. E a gente não acreditava muito nela, acabou assim, a música número 5 do lado B, sabe aquela que você não acredita muito? E para nossa surpresa, o público adotou essa música como o hino do Língua de Trapo. Em 1985 lançaram Os Metaleiros Também Amam, sucesso em um festival de música da televisão. Ouvir o Língua de Trapo no próximo domingo no Sesc Ipiranga. Tem show dentro do projeto do Lira Paulistana. E a novidade para esse ano é o novo CD da banda, CD de inéditas. O último CD da Terra. É o último, então tem que aproveitar. Na zona leste da capital, moradores reclamam da falta de acessos e do acúmulo de lixo na ciclovia às margens do rio Tamanduateí. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo.
Nossa equipe pedalou pela ciclovia da Avenida Francisco Mesquita, que ladeia o rio Tamanduateí na Vila Prudente. A faixa está na pista da esquerda, ao longo das duas margens, em mão única, mas com acesso e funcionalidade comprometidos. Aqui os ciclistas seguem na contramão na avenida ou na calçada, pois o trajeto é óbvio e mais fácil. A dificuldade é atravessar da pista para cá, porque não tem nenhum semáforo, né? Eu teria que agora contornar até o semáforo lá na frente. Vai dar aqui em torno aí de uns 800 metros, mais ou menos, até 1 quilômetro, e retornar. Quem desce fica fácil acesso, mas quem sobe não. Porque não tem como ele atravessar para o lado de lá se não tiver, no mínimo, no farol. Nós precisamos realmente trabalhar, criar uma opção ali para evitar a contramão, que isso também é um risco para o ciclista e também para o pedestre, de forma que ele tenha também a opção de cruzar, chegar na ciclovia de uma forma segura. O acúmulo de sujeira e falta de manutenção também atrapalham. Essa faixa de bicicleta aí, quando chove, fica toda alagada, ninguém consegue andar nela. Antes, quando não tinha essa faixa aí, eu via limpar todos os dias e passava o caminhão limpando. Agora, depois que fizer, tá aí, ó, imundícia aí, ó, toda suja. A conexão das ciclovias com a malha cicloviária é outra questão. Aqui na Vila Prudente, o trecho chega somente até a estação Tamanduateí, da CPTM e do metrô, com um bicicletário. Até o centro ainda faltam interligações. O avanço da política cicloviária nesses últimos anos era inegável, mas parece que a gente chegou numa barreira. Não tem interligação entre periferia e centro, que exatamente nesse espaço onde tem grandes estruturas viárias e que você precisaria transpô-las, tirando espaço do automóvel. Se você quiser dar um salto no uso da bicicleta e quiser efetivar esse direito, uma cidade para as pessoas, para o pedestre, para o ciclista, você precisa mexer no espaço no carro, não tem jeito. Enquanto isso, a realidade prova que existe demanda e as soluções seguem a lei natural do menor esforço. Segundo a subprefeitura da Vila Prudente, a varrição nos trechos onde existem as ciclovias ocorre 2 vezes por semana. Mas essa limpeza não beneficia a ciclovia, já que a faixa não está inclusa no atual contrato de varrição. A limpeza só é feita por meio de mutirões quando é constatada a necessidade de reforço em determinado local. Depois da suspensão de serviços anunciada em dezembro de 2015, o metrô de São Paulo cancela contratos e aplica multa contra a empresa de recarga de bilhete único Rede Ponto Certo. São 4 contratos de prestação de serviços em 14 estações. Um foi rescindido hoje e os outros serão nos próximos dias, segundo o metrô. A Rede Ponto Certo será ainda multada em R$ 508 mil. O metrô informou que as outras empresas contratadas, no caso a Prodata e a Perto, seguem com o serviço normal de recarga, inclusive nas estações em que a Ponto Certo atuava. O metrô decidiu cancelar o contrato depois que a Rede Ponto Certo desligou as máquinas e suspendeu de propósito a venda de créditos do bilhete único em todas as estações que operava. Isso foi na primeira quinzena de dezembro. A empresa queria um reajuste no valor que recebe pelo serviço e alegou que, como não houve acordo com o metrô, decidiu pela paralisação. Por causa disso, passageiros enfrentaram filas nos guichês para comprar bilhetes. É bom lembrar que é possível recarregar o bilhete único em bancas de jornais, padarias, supermercados e no site da SP Trans. Mesmo com o rompimento dos contratos de postos de recarga dentro das estações do metrô, a Rede Ponto Certo ainda opera em 2.000 pontos da capital e afirmou hoje em nota que vai tomar as medidas cabíveis em resposta à quebra de contrato pelo metrô. Ganhar um Oscar, o maior prêmio da indústria do cinema, é o sonho de muita gente. Poucos brasileiros chegaram tão perto de levar a cobiçada estatueta dourada, pois o diretor paulista Ale Abreu acaba de conquistar esta chance. O longa-metragem de animação O Menino e o Mundo, dirigido por ele e realizado totalmente em São Paulo, foi indicado para o prêmio da Academia de Hollywood. A cerimônia do Oscar será no dia 28 de fevereiro. Tudo começou com um pressentimento. Na manhã de ontem, eu não sei, se eu tivesse a intuição de que eu acordei com quase certeza de que a gente seria selecionado. A intuição estava certíssima e Ale Abreu fez história. O Menino e o Mundo tornou-se o primeiro longa-metragem de animação da América Latina a ser indicado ao Oscar, o prêmio mais cobiçado do cinema. Calma, moça.
aos olhos de uma criança. O filme, feito aqui em São Paulo, conta a história de um garoto que deixa o campo e vai à cidade em busca do pai, que abandonou a família para trabalhar. A animação quase não tem diálogos e é feita de maneira mais artesanal, com desenhos e pinturas feitas de lápis e giz de cera. A trilha sonora é parte essencial da narrativa, com participação de nomes como Naná Vasconcelos e o grupo Barbatuques. A música tema foi composta e interpretada pelo rapper Emicida. O Menino e o Mundo já tem um currículo invejável. Venceu 45 prêmios. Entre eles, o do júri e do público no Festival de Annecy, na França, a maior mostra de animação do mundo. Apesar disso, o longa, que ficou 7 meses em cartaz aqui no Brasil em 2014, juntou um público tímido, em torno de 50 mil espectadores. O problema da distribuição de cinema no Brasil, me parece, depois que eu lancei esses 2 filmes e vivi isso assim, bem de dentro do furacão, que é uma questão de prateleira. Assim, a gente tem os mercados, né? Assim, o filme ele vira um produto quando ele vem para o mercado, só que o mercado não pede, não bota na prateleira. Você bota na prateleira, não vende. Na briga pelo Oscar, o menino terá fortes concorrentes pela frente. O europeu Shaun, o Carneiro. O japonês, Quando Estou com Marnie. E os americanos, Anomalisa e Divertidamente. Riley, está tudo bem? Entre os indicados, O Menino e o Mundo foi o que custou menos, $500 mil. Para se ter uma ideia, a animação da Pixar, Divertidamente, teve um orçamento de $175 milhões. Mas essa disparidade de tamanhos não intimida o diretor Ale Abreu, não. Segundo ele, O Seu Menino, que é uma fábula sobre a cidade e a globalização, é universal. O que encanta na fábula é isso, você poder ver coisa que às vezes está do seu lado e que pelo costume você deixa de ver, né? Então, assim, é um jeito de olhar para o mundo a partir do olhar de uma criança. E agora vamos ao comentário de cultura com César Tiob. O grande ator que é Renato Borg resolveu comemorar seus 60 anos de teatro de maneira diferente. Abriu a própria casa para apresentar o clássico texto de Samuel Beckett, Fim de Jogo, na versão integral. Uma plateia para apenas 30 pessoas foi montada na sala do apartamento de andar térreo, num prédio da Alameda Santos, onde o ator mora desde 1957. O cenário é feito com móveis e objetos da casa. A presença dos pais, que na marcação original da peça são 2 atores dentro de latas de lixo, Borg apresenta em porta-retratos com fotos de seus próprios pais. Com ele em cena está o ator Elcio Nogueira Seixas. A direção é de Isabel Teixeira. A entrada é gratuita e retirada na bilheteria do Itaú Cultural a uma quadra do apartamento, junto com um mapa de encaminhamento. E está em cartaz no Sesc Pinheiros o monólogo O Testamento de Maria, com a atriz Denise Weinberg. O texto do irlandês Colm Toibin é sobre os últimos anos de vida de Maria, mãe de Jesus, perseguida e no exílio, tentando decifrar os mistérios que cercaram a crucifixão do filho. Sobra para todos os envolvidos, romanos, anciões judaicos, discípulos de Cristo. No texto, Maria se revela uma mulher de grande estatura moral. A peça estreou na Broadway numa produção que teve o apoio do Irish Theatre Board. A concepção e direção da montagem brasileira é de Ron Daniels, até 14 de fevereiro. E no Sesc Belenzinho estreia amanhã o espetáculo Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Puxando o elenco está a atriz Gabriela Carneiro da Cunha, que concebeu o roteiro baseado em histórias de 12 mulheres que lutaram e morreram na guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. A dramaturgia é de Grace Passot e a direção de Georgette Fadel. 3 mesas de debates que discutem o feminino, a resistência, a guerrilha e a poética complementam a temporada do espetáculo, que só vai até o fim do mês. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. O técnico argentino Edgardo Balsa conversou hoje com os jornalistas.
O novo treinador tentou explicar como deve ser o São Paulo nesta temporada. Foi isso, Celso? Tudo bem? Foi. O novo comandante, Gabriel, também falou sobre a necessidade de o clube contratar reforços. Por enquanto chegaram o zagueiro Lugano, o lateral Mena e o atacante Chiesa. Mas ele quer mais. Equipo que não sabe defender não pode sair campeão. É assim que chegou o argentino Edgardo Bauza. Em pouco tempo, já diagnosticou o principal problema do São Paulo na temporada passada. O time levou 47 gols no Brasileirão de 2015 e precisa ter um equilíbrio maior entre os setores. Estamos buscando um jogador por linha. Estamos buscando um jogador por linha, um zagueiro, um meio-campo e outro atacante, sem contar Chiesa, que vocês já sabem. E estamos em conversação com outros. Justamente por isso, a diretoria correu para reforçar o time. E os nomes do volante Rômulo e do atacante argentino Jonathan Calleri, do Boca Juniors, são possibilidades. Já chegaram 3, Mena, Chiesa e Lugano. Foram os primeiros. Mais gente pode chegar e compor essa equipe, que vai ser muito ajudada pela liderança de um dos principais ídolos da história recente, Lugano. Na próxima terça-feira, o São Paulo embarca para o Paraguai, onde no dia seguinte enfrenta o Cerro Porteño, num jogo amistoso que faz parte do contrato que trouxe de volta Diego Lugano ao tricolor. Mesmo fazendo parte deste jogo festivo, o uruguaio ainda não tem condições de jogo, já que ainda realiza a primeira parte do reforço muscular aqui no São Paulo. Até lá, o professor Edgardo Bauza tem tempo suficiente para acertar os últimos detalhes antes da estreia no Paulistão, dia 30 de janeiro contra o Red Bull Brasil. Ô Celso, contratações do São Paulo ainda tímidas, né? Você tem o Lugano, que tem nome e tal, mas está 10 anos mais velho e já dificulta um pouco. Não vai vir ninguém para resolver o problema do Edgardo Bauza? São Paulo tem problemas financeiros também, desde o ano passado. E a gente tem falado muito do Corinthians, tem se desmanchado, campeão brasileiro. Mas o São Paulo também contratou muito pouco. E perdeu jogadores importantes. Rogério Ceni, o próprio Alexandre Pato, o Luiz Fabiano. Realmente não é uma missão muito... Tá fácil para o técnico atual, que aliás vai amar uma bela de uma retranca, essa é a realidade. Vamos falar do relatório da Agência Mundial Antidoping, a WADA, que revela que o Japão comprou votos para sediar os Jogos Olímpicos de 2020. Os atos de corrupção foram descobertos durante a investigação contra Lamine Diack, ex-presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo, a IAAF. Segundo o relatório, o dirigente teria recebido subornos para encobrir o doping de atletas russos. Além disso, o senegalês também teria realizado um leilão de votos e recebido cerca de 5 milhões de dólares do Japão para votar em Tóquio como sede olímpica de 2020. O montante teria sido entregue em forma de patrocínio para a IAAF e, segundo o jornal inglês The Guardian, acredita-se que a empresa japonesa Canon estaria envolvida nesse acordo. Na década de 90, Lamine Diack foi acusado de receber subornos da empresa de marketing ISL. Em novembro de 2015, 4 meses após ter sido afastado e posteriormente renunciado ao cargo de presidente da IAAF, Diack foi acusado e preso por abafar o caso de doping de atletas russos. Mais uma instituição do esporte mundial envolvida em casos de corrupção. E que perde a credibilidade. Não era novidade a compra de votos para sediar a Copa do Mundo. Agora também entra em xeque e em dúvida as escolhas para a sede de Jogos Olímpicos. E pela bagatela de 5 milhões de dólares, você pode optar por uma cidade ou por outra. É uma vergonha tudo isso. Uma pena, mancha o esporte. É isso aí. Valeu, Celso. Bom final de semana. Obrigado para você também. Até segunda. Estela, é com você? O Conselho Superior do Ministério Público determinou a reabertura de inquérito para investigar contratos nas obras do monotrilho em São Paulo. Existem suspeitas de desvios na licitação da linha 15 prata do monotrilho entre as estações Oratório e Vila Prudente, na zona leste paulistana. O caso começou com a apreensão de uma planilha com quase 750 obras listadas pelo doleiro Alberto Youssef durante a ação da Polícia Federal em São Paulo. O monotrilho da zona leste é construído pelo consórcio formado pelas construtoras Queiroz Galvão, OAS e a multinacional canadense Bombardier.
Dirigentes da OAS da Queiroz Galvão já foram condenados na Operação Lava Jato. A Bombardier também é investigada no cartel dos trens e metrô de São Paulo. O metrô, responsável pelo monotrilho, informou que está à disposição das autoridades. O inquérito sobre as obras do monotrilho tinha sido arquivado no ano passado com base no depoimento do doleiro Alberto Youssef. Na ocasião, ele disse que a planilha encontrada em seu escritório era referente aos serviços que ele prestava para a Sanco Sider, empresa que fornece tubos para obras de engenharia. O dirigente desta companhia foi condenado na Lava Jato a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a cassação de deputados denunciados na Operação Lava Jato. Os pedidos foram feitos no fim do ano, junto com as denúncias contra os parlamentares. A Procuradoria-Geral da República pede a perda dos mandatos em caso de condenação. Estão na mira os deputados Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, Nelson Maurer, do PP do Paraná e Arthur de Lira, do PP de Alagoas. Todos são acusados de participar do esquema de corrupção na Petrobras. Em agosto, quando apresentou a denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, a Procuradoria não pediu a cassação dele. No entanto, em dezembro, o Procurador-Geral Rodrigo Janot pediu o afastamento de Cunha do mandato e do cargo por atrapalhar as investigações. O pedido deve ser julgado pelo plenário do STF até março. Pelo entendimento do Supremo, fixado no mensalão petista, mesmo em caso de condenação, a cassação cabe ao Congresso Nacional. Mais de 100 advogados publicaram uma carta aberta com críticas à Operação Lava Jato, na qual vários deles atuam como defensores. Eles acusam a operação de violar os direitos e garantias fundamentais dos suspeitos, além de promover vazamento seletivo de informações sigilosas. Os advogados afirmam ainda que as prisões têm sido usadas para obter acordos de delação premiada e que existe uma espécie de inquisição em que já se sabe o resultado. A Associação de Juízes Federais rebate as críticas, diz que a carta aberta é falatório e que a Operação Lava Jato mostra amadurecimento das instituições. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni, a análise sobre os possíveis rumos da crise política neste ano eleitoral. Para uma avaliação do atual cenário político, entrevisto o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Cláudio Lembo. Vamos começar com essa notícia, esse manifesto hoje publicado nos jornais. Os advogados, eles atacam a Lava Jato, afirmando que fere o Estado de Direito. Para o senhor, esses advogados têm razão ou, na defesa dos clientes deles, como dizem os representantes da Lava Jato, eles distorcem os fatos e atacam a justiça brasileira, ou eles estão meramente exercendo aquele direito de espernear? Eu acho que são todas essas coisas juntas. Mas é muito interessante que é muito provinciano o famoso manifesto. Poucos advogados de São Paulo. Conta-se nos dedos os advogados de São Paulo. São muitos do Rio de Janeiro e muito mais ainda de Brasília. E que significado tem isso? Eu acho que tem um significado interessante. Em Brasília havia uma capacidade de agir entre amigos. Brasília é uma cidade pequena e provinciana. O Supremo é ao lado do Executivo e ao lado do Legislativo. E todos se encontram nos poucos restaurantes da classe A de Brasília, que são todos da burocracia. Isso faz, então, com que esses advogados se sintam muito frustrados que o centro do Poder Judiciário se deslocou para Curitiba. E em Curitiba encontrou jovens advogados, com uma formação, ou melhor, juízes, com uma formação totalmente diferente, particularmente, e eu também não sei se isso é bom, uma formação do direito norte-americano. E há, então, uma diferença, eles estão chocados psicologicamente. Eu acho que é uma questão também de psicologia e de psiquiatria. Psiquiatria, sobretudo? Acima de tudo. Professor Cláudio Lembo, analistas entendem que essa crise política, esse ambiente de tensão política está muito longe do fim, que esse clima de tensão, de instabilidade é duradouro.
passa por 16, 17, vai até 18. O senhor acha isso também? Não acredito, não. Acredito que nesse ano nós vamos ter já o resultado final da Lava Jato, e aí certamente o país praticamente passado a limpo, ele vai se alterar e já se sente uma coisa, uma canseira da sociedade com a Lava Jato. Ninguém mais consegue ler um jornal do Brasil, nenhum dos jornais. Mas canseiro ou uma ansiedade para pensando quem vai aparecer amanhã? Não. Houve um momento que havia, não ansiedade, porque para nós cidadãos normais, pouco se nos dá, a não ser uma torcida que seja A ou B que apareça. Mas não é um problema nosso, específico, particular, de quem é ético. Agora, cansou a população em geral, porque ficou monótono. Eu acho que os meios de comunicação estão se equivocando, deviam alterar um pouquinho a primeira página e jogar para a página policial e na primeira página algumas posições otimistas, porque não é possível uma sociedade viver sempre deprimida. Mas otimista como? Se nós temos tantas referências e indicadores negativos que as pessoas não ficam sabendo através do jornal, elas sentem dentro de casa. É o marido, é o filho que perdeu o emprego, é a mulher que não encontra trabalho, a mesa que ficou mais fraca. Mas os meios de comunicação, todos eles, os eletrônicos. Mas independente dos meios de comunicação, e a realidade? Cria um sistema, uma visão também negativa do Brasil. O Brasil é melhor do que tudo que está acontecendo. Quantas pessoas estão envolvidas nessa corrupção? São 50 no máximo. São os ladrões tradicionais, são ladrões que vêm de muito tempo. Mas levaram bilhões do dinheiro público, né? E agora os jovens juízes, que estão sendo agora agredidos, fizeram o possível para que acabasse com essa corrupção brasileira, que é endêmica, ela não é de agora. Esteve no regime militar, teve antes do regime militar, esteve no regime da Velha República. É uma cultura? Não é uma cultura. Os seres humanos são corruptos. Por isso que precisa ter transparência, precisa ter clareza, precisa ter uma justiça que haja e que atue. Porque o ser humano tem por tendência à corrupção. Isso é importante que ele tenha consciência. Não existe bonzinho no mundo. Esse é um ponto que nós temos que ter. Mas há mecanismos de controle para essa compulsão ou essa tendência, por isso, como o senhor está dizendo? Tem que ter um Ministério Público que deve ser fiscalizado também. Não há bom no mundo. O Ministério Público fiscaliza, a Polícia Federal tem que ser boa, atuante, e o Poder Judiciário tem que aplicar as leis que existem. As leis são boas no Brasil. Agora, professor Cláudio Lembo, ano eleitoral. O senhor acredita que no resultado das eleições desse ano nós possamos ser surpreendidos com a eleição de novos nomes, de pessoas que não tenham qualquer relação com essa roubalheira que foi evidenciada? Não. Infelizmente, não. Eu acho que talvez os pequenos municípios, médios municípios, isso vai acontecer. Vai surgir jovens, mulheres, homens, que vão se apresentar para o jogo político. Nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, todas as grandes capitais. Não vai acontecer. Formar um político demora muito. O político é um animal que tem uma tendência à sobrevivência incrível. Ele vence regime militar, ele vence ditaduras, ele vence tudo. Portanto, ele vai permanecer, vão permanecer os mesmos, a não ser que vão presos. Se for preso é diferente, são afastados em função de uma boa legislação eleitoral que proíbe o corrupto de participar das eleições. E com essas prisões, com as denúncias, com os processos, com tudo que está acontecendo, e a personalidades que surgiram com esse espírito dos juízes do Paraná, que mostram que há pessoas que querem, sim, a busca de provas para a evidência da verdade e a punição para acabar com a impunidade. O senhor acredita que possa estar havendo um movimento para a reversão daquilo que logo no início da entrevista o senhor mencionou, que corrupção sempre houve no Brasil? Nós podemos estar entrando num novo momento? Eu não disse que é brasileira a corrupção, ela é mundial. Não. Mas estávamos nos referindo ao Brasil. Sim, você não esqueça que nos Estados Unidos, na famosa era progressista, 1930 e antes, era uma corrupção só. Mas aqui no Brasil pode ser o início de uma nova era de moralização na política? Não tenho dúvida nenhuma. O senhor acha que é? As novas leis. Novos tempos poderão ser melhores? As leis locais, vamos dizer, nacionais, os acordos internacionais. Também o mundo deixou de ser corrupto, ou procurou não ser corrupto. Quando você vê todos os dirigentes da FIFA presos, é porque o mundo não quer mais corrupção, porque sacaram a corrupção. Então, os Estados Unidos exigiu acordos
com todos os países do mundo. Hoje a troca de prisioneiros existe, portanto é inevitável que melhore o mundo político, o mundo público. Eu tenho uma última questão, rapidamente. O senhor tem uma longa experiência na vida pública do Brasil, na vida política, mais de 50 anos. Infelizmente. Mas o senhor já viu a recomposição de um partido? Eu pergunto isso porque muitos no PT querem a refundação do PT, o resgate daquela imagem do Partido da Ética e da Justiça Social. O senhor já viu na história política do Brasil a recomposição de um partido político, mantendo o mesmo nome da sigla e os mesmos comandantes, as mesmas lideranças no comando? O resgate da confiança, isso acontece? Eu acho quase impossível. Eles têm uma figura carismática e perigosa, que é o presidente Lula. Perigosa? Perigosa, porque é um homem que é um sindicalista que faz acordos por toda parte. Porque o que está acontecendo, o que está aparecendo hoje, são acordos feitos com os empresários. Os empresários não foram santos, eles gostaram do Lula e apoiavam o Lula. Ele fez acordo com os empresários, fez com os trabalhadores, fez com todos. Quem faz acordo com toda a gente cria essa confusão que está no Brasil. Ele é perigoso. Eu acho que ele tem que... Mas o senhor não acredita no resgate da imagem do partido? Do partido não, porque o partido foi formado com 3 vertentes muito claras: sindicalismo, intelectuais e Igreja Católica. A Igreja Católica já caiu fora, tanto que ela vai usar agora todas as paróquias para combater a corrupção. Os sindicalistas estão desgastados, ninguém acredita em sindicalista no Brasil. E intelectual voltou para a universidade e viu que também não deve se meter em política. E alguns que se meteram foram parar na Bahia, nas praias da Bahia, em Troncoso. Cláudio Lembo, muito obrigada. Boa noite. Gabriel. Uma pesquisa da FEComércio mostra que o setor fechou mais de 55 mil vagas em um ano em São Paulo. De dezembro de 2014 a novembro de 2015, o setor fechou 55.600 postos de trabalho. É a primeira vez desde 2008 que o saldo de trabalhadores no acumulado dos últimos 12 meses até novembro fica negativo. Apesar da queda em novembro, mês que concentra a geração de empregos temporários para o Natal, foram criados pouco mais de 13 mil postos de trabalho formal no setor. Na comparação com novembro de 2014, o segmento de farmácias e perfumarias foi o que registrou maior alta de 2,5%. Já o setor de concessionárias de veículos foi o que perdeu mais vagas, com uma queda de quase 8%. O presidente Dilma Rousseff diz que a grande preocupação do governo é com o desemprego. A afirmação foi feita durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Hoje, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego ficou em 9% no trimestre encerrado em outubro do ano passado, a maior taxa da série histórica iniciada em 2012. A população desocupada chegou a 9 milhões e 100 mil pessoas, o que representa um aumento de 38,3% em comparação com o mesmo período de 2014. Todo o esforço do governo, inclusive nesse caso do crédito, é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, a grande preocupação é o que nós olhamos todos os dias. Dilma defendeu a volta da CPMF para reequilibrar as contas do país e retornar o nível de emprego. A presidente também falou que não descarta a capitalização da Petrobras se os preços do petróleo no exterior continuarem a cair. Ela afirmou que a produção continua vantajosa e que a Petrobras tem todas as condições de realizar a extração e exploração da camada pré-sal, mas reconheceu que o momento não é adequado para realizar leilões da camada. Sobre o processo de impeachment em curso no Congresso Nacional, Dilma voltou a falar que a oposição está tentando promover um golpe. Não se pode, no Brasil, achar que você tira um presidente porque não está simpatizando com ele. O voto do presidencialismo é necessariamente um voto que implica que você, para tirar um presidente, você tenha de ter razões concretas. E não são políticas as razões. São aquelas previstas na lei.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente sabia que o início do ano teria notícias preocupantes, em especial sobre emprego e salário. Só por milagre seria diferente. O que a gente não esperava é receber outras más notícias, como esse tumulto que está acontecendo na economia mundial, com a China e com o preço do petróleo. Hoje a gente soube que o salário médio dos brasileiros começou a cair. Saiu a Pesquisa Nacional de Desemprego, a chamada PNAD contínua. Os dados ainda são meio antigos, são de outubro. Até setembro, pelo menos, o salário médio tinha ficado só na mesma, estagnado, se comparado com o do ano anterior. Agora, pelo menos em outubro, começou a cair. O desemprego aumentou. Em outubro de 2014, estava em 6,6% e foi para 9%. O principal motivo do aumento do desemprego foi o pessoal que estava fora do mercado de trabalho e voltou a procurar emprego. Não foi tanta gente assim que perdeu o trabalho. Ainda assim, em um ano, diminuiu a quantidade de gente empregada no Brasil. Menos gente trabalhando com salário menor significa que existe menos dinheiro para o consumo. O comércio já vinha piorando mesmo sem essa queda da renda. Agora, deve piorar mais. Mas desgraça pouca é bobagem. Está todo mundo preocupado com a China, que pode entrar em crise, crescer ainda menos. A China tinha se tornado um dos grandes consumidores do mundo neste século, em particular de mercadorias vendidas pelo Brasil, comida, soja, ferro e também grande consumidora de petróleo. Por causa da China, do crescimento fraco da economia mundial e do excesso de produção de petróleo, o preço do barril cai. Em tese, seria uma boa notícia. O problema é que isso prejudica a Petrobras, que foi bem arruinada no primeiro governo Dilma. A empresa está super endividada. Como a Petrobras é, na prática, uma estatal e a empresa mais importante do país, se ela apodrece ainda mais, o crédito do Brasil também é prejudicado. O mundo passa a olhar com ainda mais desconfiança a nossa economia. O dólar sobe. Em resumo, a nossa crise já era ruim. A gente não precisava de mais um empurrão para baixo. A renda e o emprego dos brasileiros está caindo e a nova onda de problemas na economia mundial piora ainda mais essa situação. Boa noite. A seguir, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decreta estado de emergência econômica. E a investigação do atentado na Indonésia. Novo vídeo amador mostra a ação dos terroristas em Jacarta. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo e somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decreta estado de emergência econômica por 2 meses. A medida foi publicada no Diário Oficial horas antes da prestação de contas do presidente diante do parlamento de maioria oposicionista. O discurso de Maduro será feito ainda hoje aos deputados. Caso a Assembleia não aprove a medida, o governo chavista pode recorrer ao Supremo Tribunal. Segundo Maduro, o objetivo do decreto é proteger os direitos sociais da educação, saúde, fazenda e esportes de todos os venezuelanos. O país tem uma inflação altíssima e enfrenta um momento crítico.
climático. A população venezuelana passa por desabastecimento de produtos essenciais há anos. 6 pessoas estão internadas em estado grave no hospital francês depois de terem participado de forma voluntária de um teste clínico da farmacêutica portuguesa Bial, terceirizado para o laboratório Biotrial. Uma das pessoas sofreu morte cerebral. A Bial confirmou que a droga em teste envolvia uma nova molécula na área da dor. Os resultados obtidos dentro das normas internacionais permitiram o início dos testes clínicos com pessoas. Ainda segundo o laboratório Bial, mais de 100 pessoas tinham participado. Notificação de qualquer reação adversa moderada ou grave. Alívio em Portugal. O furacão Alex passou a tempestade tropical depois de ter atravessado o arquipélago de Açores. O furacão passou a 20 quilômetros da Ilha Terceira, que tinha uma alta probabilidade de sofrer com um impacto direto. Em várias ilhas foram registradas quedas de árvores e pequenas inundações, mas sem danos significativos. Furacões são raros no mês de janeiro e o fenômeno não acontecia há 80 anos. O Instituto Português de Meteorologia afirmou que a causa provável do furacão Alex está nas mudanças climáticas. Um novo vídeo amador mostra a ação de terroristas diante do café Starbucks em Jakarta, na Indonésia. Uma granada explode na calçada. Os terroristas atiram em 2 pessoas caídas no chão. Durante 5 minutos de gravação, acontecem várias explosões. O Estado Islâmico reivindicou a autoria da série de ataques em Jakarta. A polícia afirmou que o idealizador dos atentados é um militante de origem indonésia, chamado Bahru Naim, que provavelmente está em Raqqa, reduto do Estado Islâmico na Síria. Além de 5 terroristas, morreram um cidadão indonésio e um canadense. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias eu volto no edição das 10. Até já. Eu volto segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Quem ama futebol não pode perder o Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite.